Boa noite, irmãos. Com bastante alegria poder estar aqui para passar para vocês uma mensagem da Palavra do Senhor. Eu gostaria inicialmente de falar um pouco a respeito sobre o que vamos falar hoje. E o tema dessa pregação está associado com a liberdade. Nós sabemos que a Palavra de Deus nos declara que a verdade, quando nós conhecemos a verdade nos traz libertação. É verdade também que o apóstolo Paulo fala bastante sobre a liberdade que nós temos. Não liberdade para pecar, mas a liberdade para servir. A liberdade da lei do pecado. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essas coisas para instruir os irmãos que nós definitivamente vivemos debaixo da graça de Deus e não vivemos debaixo da lei. Nós vamos dar início com uma palavra de oração e nesse momento gostaria de convidar todos a me acompanharem nessa oração. Nosso grandioso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar em comunhão com os irmãos, ainda que de uma forma virtual, para que a gente possa compartilhar nossos corações e a mensagem que tu tens colocado em nossos corações e que traz o nosso alimento espiritual. Pai, nós oramos, agradecidos pelo ministério que nos tem dado, agradecendo especialmente pela graça de podermos ser alcançados pela salvação que há no Teu Filho Jesus Cristo, e também o privilégio de podermos estar participando no ministério e levando essa mensagem aos perdidos, aqueles que estão em trevas. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio também de poder trabalhar dentro da igreja para a edificação dos irmãos. E em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, é que nós te oramos, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, irmãos. Então a primeira passagem que eu gostaria de trazer aos irmãos está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E eu gostaria de fazer a leitura apenas desses dois versículos, que é o versículo 1 e o versículo 2 na tradução atualizada. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E essa é uma passagem, então, que ela conclui de uma forma muito bonita os questionamentos que o apóstolo Paulo levantou em Romanos capítulo 7. Então eu recomendo aos irmãos que façam uma leitura do capítulo 7 de Romanos em casa e perceber o contexto do que ele está falando. E de fato nós, ali no capítulo 7, estávamos vivendo o homem, na sua condição de pecador, ele estava vivendo debaixo de algumas leis. Basicamente três leis, a lei de Moisés, com isso incluindo os judeus que fazem parte da igreja lá de Roma, o gentio que vivia na lei da mente, naquela lei que ele tinha na sua filosofia, nos seus pensamentos, nas coisas que ele tinha na sua mente, e também a lei do pecado. E nós sabemos que dessas três leis, tanto sobre o judeu incrédulo como o gentio incrédulo, a lei do pecado era mais forte do que todas. E isso acabava levando o homem a viver de uma forma totalmente inaceitável a Deus. Quando nós estamos na incredulidade, não tem nada que a gente possa fazer para agradar a Deus. A gente está preso a uma escravidão, a gente está conduzido pela iniquidade, pelas trevas, e para isso eu vou até lembrar
uma passagem que o apóstolo Paulo cita em Efésios, no capítulo 2, quando ele fala, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe que dá potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, tanto judeus como gentios, qualquer pessoa, na sua incredulidade, ele está vinculado a um sistema de trevas, ele está escravo a esse sistema de trevas, e tudo aquilo que ele faz ou que nós fazíamos na nossa incredulidade eram coisas totalmente inaceitáveis a Deus. E é verdade, irmãos, que quando nós estamos vivendo dessa forma, né, nós temos que concordar com as Escrituras que apontam lá em Romanos, fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus em nada daquilo que nós fazemos. Às vezes na nossa religiosidade dessa vivida no nosso passado, porque todos nós somos oriundos de uma igreja, de uma religião, e essa religiosidade em nós, mesmo que a gente achava que estava agradando a Deus, fazendo bem, ajudando os pobres, ou fazendo seja lá o que for, isso não, de forma nenhuma, podia ser aceitável a Deus. Por quê? Ainda essa semana, quando o Felipe falou na reunião da quarta-feira, no estudo que foi feito lá em São João Batista, ele ainda mencionou a respeito de Romanos capítulo 15, falando a respeito da oferta do gentio sendo aceitável a Deus. Nós, quando estamos na incredulidade, não tem nenhuma oferta nossa que possa ser aceitável a Deus. Isso é muito importante. Então, a nossa prisão nesse império de trevas, essa escravidão que estava sobre nós, que é a lei do pecado, fazia com que todos os nossos atos, nossas ações, nossos pensamentos, nossa fala, tudo aquilo toda atividade humana na incredulidade é uma atividade totalmente inaceitável a Deus. E por isso, então, quando o apóstolo Paulo trata desse assunto aqui em Romanos capítulo 7, no capítulo 8 ele traz a resposta e mostra que nós precisávamos definitivamente ficar livres de duas grandes coisas. Essa primeira é da morte que nos separava de Deus. A morte que nos separa de Deus é a consequência dos pecados que nós tínhamos. Nós sabemos que quando Cristo morreu na cruz, ele assumiu sobre si mesmo essa morte, ele assumiu a nossa morte, ele morreu por nós, ele assumiu os nossos pecados, ele morreu com eles naquela cruz, para poder nos livrar deles. Então, a lei do Espírito da vida, que vem quando você crê no Evangelho, ela traz a libertação da morte, que é a separação definitiva de Deus. Então, nós estamos definitivamente livres dessa condenação, livres do efeito do pecado nas nossas vidas, livre de culpa e de todas essas coisas. Nós somos justificados, ou seja, nos foi imputado a justiça de Deus para que nós pudéssemos ser justificados do pecado e podermos ser participantes da vida eterna. A segunda coisa que ele fala aqui, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Que lei do pecado é essa? Então, a lei do pecado é aquela tendência que nós temos a pecar voluntária ou involuntariamente, que fazia parte do nosso velho homem. Definitivamente, já no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, lá no versículo 6, sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Interessante, irmãos, não servir o pecado como escravo é a libertação da lei do pecado. Não servir o pecado como escravo significa você não necessariamente ter uma vida
inclinada e voltada para o pecado. Uma vez que Cristo morreu o nosso velho homem, ele morreu aquela velha natureza, ele crucificou aquele velho homem lá na cruz, nós somos libertos dessa escravidão. Essa escravidão talvez seja a escravidão que nos impediria totalmente de fazer algo agradável a Deus. Vamos pensar assim, uma vez que nós temos todos os nossos pecados tirados, então nós somos aceitos por Deus. Mas será que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras serão aceitas por Deus pelo fato de Cristo ter pago pelos nossos pecados e assumido a nossa culpa? Então esse é um ponto interessante. Veja que a lei do Espírito da vida é uma nova lei que vai entrar na nossa vida. Aliás, ela entrou no dia em que você creu no Evangelho. No dia em que você creu no Evangelho, Deus ele trouxe essa lei para dentro de você quando ele te selou com o Santo Espírito. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, você vai achar a referência que fala a respeito desse selo, que é uma garantia de Deus, que é uma garantia que nós somos propriedade de Deus, que nós passamos a ser propriedade de Deus e nós somos selados com o Espírito de Deus. Esse selo tem vários propósitos na nossa vida e uma delas é nos dar essa vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado é uma vitória relacionada com domínio, porque o pecado tinha domínio sobre nós. Eu não sei, nenhum de nós está vivendo hoje num país daquele tipo comunista que escraviza as pessoas e eles não têm vontade própria, eles têm que fazer tudo que o governo quer, e isso que acontece lá na China, por exemplo, você não tem a liberdade de expressar as suas opiniões a respeito do governo, você não tem essa liberdade. Lá se você não concordar com o governo, você terá problemas seríssimos, problemas vitais. Aqui, no entanto, quando nós falamos do domínio do pecado na nossa vida, por causa da lei do pecado, lá no versículo 14 do capítulo 6, que nós já mencionamos o versículo 6, agora o 14 ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então ele está afirmando que o pecado não terá domínio sobre vós. E ele diz assim, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Debaixo da lei nenhuma lei. Na verdade, nós somos libertos da lei do pecado e todos nós sabemos também que o fim da lei é Cristo. Que quando Cristo morreu na cruz, a lei de Moisés também, que é a lei do Antigo Testamento, a lei da antiga aliança, deu lugar à lei do Espírito e já não estamos mais debaixo da lei do pecado e nem da lei de Moisés. Bom, a lei do Espírito da vida, então, nos confere essa liberdade, a liberdade do domínio do pecado. Isso não significa que nós não vamos pecar, significa que você não está mais obrigado a pecar. Porque quando você crê no Evangelho, você crê em Cristo, você vai começar uma nova jornada. É como um novo nascimento mesmo, comparado à conversa de Jesus com Nicodemos. Mas é interessante que a palavra de Deus fala a respeito de nova criatura, e nós somos uma nova criatura porque hoje nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. A velha criatura não tem o Espírito de Deus. E por isso a Bíblia diz não pode agradar a Deus. Aqui então a gente sabe que isso vai conectando com todos esses ensinamentos do apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, em que você já tem acompanhado pelos estudos que o Felipe tem ministrado, e nós sabemos que aqui você vai encontrar o esclarecimento sobre a sua vida espiritual e que você agora não é obrigado a mais a ceder, você não é obrigado a mais ser conduzido pelas tentações, você não é mais obrigado a ser levado pela mentira, você não é obrigado a ser levado pela sua carne, você, guiado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito, vai começar a aparecer na sua vida o chamado fruto do Espírito.
E o fruto do Espírito, que é o amor, ele vai se manifestar em várias formas, como você pode estudar lá em Gálatas no capítulo 5. E aqui, então, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No entanto, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para uma carta que o apóstolo Paulo escreve ao povo da Galácia. O povo da Galácia recebeu, o povo crente, né? Aqueles irmãos crentes que creram no evangelho que o apóstolo Paulo pregou lá no meio dos gentios. Lá na Galácia, é interessante que quando Paulo escreve a Galácia, ele está escrevendo por um monte de igrejas. Muitas pessoas pensam que, como aos Efésios, né? Éfeso é uma cidade, Galácia é toda uma região. Então, quando Paulo escreve a Galácia, ele está escrevendo a todos os cristãos e, logicamente, inclui todos os que creem até o dia de hoje. Mas é verdade que quando ele escreveu aos Gálatas, ele estava vivendo lá na Galácia, estava tendo um problema muito sério. E o problema surgiu quando os judeus que haviam crido, eles não necessariamente estavam entendendo, nem todos tinham profundidade de entendimento da grande mudança que houve, até mesmo de todas as tradições e toda a lei judaica. Tudo aquilo mudou com a mensagem do Evangelho de Paulo. E esse Evangelho, ele realmente compromete toda a religiosidade judaica. E o judeu não se sentia nem um pouquinho confortável com muito do conteúdo da mensagem de Paulo. Falando de Salvador, falando de Jesus Cristo, já é para os judeus um escândalo. Agora, falar para o judeu que ele é igual ao gentio, que diante de Cristo não há distinção e que eles estão no mesmo patamar, isso para o judeu era terrível. E os judeus, então, que não concordavam com essas coisas, eles costumavam vir com fake news. Né? E os fake news desses judeus eram tentar adicionar alguma coisa que não foi falada pelo apóstolo Paulo, adicionar alguma coisa sobre o evangelho que o apóstolo Paulo tinha falado. E entre essas coisas havia o desejo que o judeu tinha de que o gentio ficasse de volta debaixo da lei. Ele sabia que ele estava diante de uma nova mensagem, mas mesmo assim ele não queria abrir mão da sua religiosidade. E não somente isso, ele queria impor nas igrejas dos gentios essa religiosidade dele. O apóstolo Paulo teve um confronto na cidade de Antioquia, da Síria, e registrado no livro de Atos, no capítulo 15, nós encontramos um problema muito sério quando os judeus que desceram da Judéia, foram lá para Antioquia e começaram a falar para os irmãos gentios e judeus crentes lá da Antioquia, que se eles não fossem circuncidados, eles não seriam salvos, não. É verdade que variações desse tipo de conversa permeou a igreja em muitos lugares. E o apóstolo Paulo escreve para a Galácia, ou seja, para toda essa região, chamando a atenção dos cristãos da Galácia, que eles já tinham sido conduzidos, eles já tinham sido convencidos pelos judeus dessas doutrinas, e eles estavam se desviando da verdade e desviando dos princípios da graça de Deus que o apóstolo Paulo lançou no Evangelho, quando o apóstolo Paulo esteve lá pregando o Evangelho na Galácia. É muito interessante. No capítulo 3 de Gálatas, agora, eu gostaria de chamar a atenção que ele começa o capítulo 3 dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofressem, na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção definitivamente
que esses Gálatas, esses irmãos de todas as igrejas da Galácia, eles tinham sido seduzidos pelas doutrinas judaizantes e eles estavam seguindo, instruções vindas de outros que não fecham com a pureza da doutrina de Cristo. A liberdade deles estava sendo colocada em jogo. Eles estavam livres da lei e estavam querendo voltar para debaixo da lei mediante esse tipo de informação que eles estavam recebendo. Eles foram chamados à liberdade, e aqui o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Essas doutrinas judaizantes, irmãos, considerando uma leitura aprofundada no livro de Gálatas e outras partes da carta aos Romanos, nós, até mesmo no livro de Colossenses, nós encontramos realmente muitas instruções do apóstolo Paulo para a gente tomar muito cuidado com essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque as doutrinas judaizantes parece para muitos que era um problema do apóstolo Paulo. Não é não. Na verdade, nós hoje, a igreja dos dias de hoje, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creram em Cristo, de diferentes denominações espalhadas no mundo inteiro, até hoje sofrem terrivelmente pela inclusão dessas doutrinas judaizantes que foram incorporadas à igreja lá no início. O apóstolo Paulo, ele lutou bravamente contra essas doutrinas, mas nós sabemos que ele não foi vitorioso. A argumentação dele e as escrituras que ele nos traz nos alertam sobre esse problema, mas nós sabemos que a igreja foi contaminada progressivamente cada vez mais com doutrinas judaizantes. Eu mesmo sou originário de uma das religiões grandes que existe no mundo, e nessa religião a gente vê doutrina judaizante em todo lugar. Talvez seja uma das religiões que mais representam essa quantidade exorbitante de doutrinas judaizantes dentro da igreja. Essa chamada parte do cristianismo, né, que crê dessa forma, eles possuem sacerdócio, sacrifício, confissão de pecados, eles têm toda uma série de tradições judaicas dentro dos seus rituais e, com tudo isso, acabaram aniquilando o Evangelho da Graça de Deus e muitos deles, a grande maioria deles, nem sequer mais conhece o Evangelho. São chamados cristãos quase como que por uma educação, porque, na verdade, se olhar, a grande maioria deles nem o Evangelho conhece. E é muito interessante que a doutrina judaizante faz isso. Ela acaba devagarzinho trazendo você de volta para um sistema que nem era, na verdade, o intuito do Antigo Testamento. O intuito do Velho Testamento, o intuito da lei, era mostrar Cristo. O intuito da lei era mostrar para o homem o quanto que ele pecava e quanta necessidade que ele tinha de um Redentor. Para quando viesse o Redentor, eles pudessem estar livres dessas coisas. O Redentor veio e muitos creram e ficaram livres dessas coisas, mas a religiosidade fez com que eles voltassem para se apegar a essas leis, a essas tradições, a essas coisas que escravizam o homem dentro de um sistema religioso. Como que está a sua vida? Você é uma daquelas pessoas que creu em Cristo, mas continua fazendo tudo segundo a tradição da igreja, segundo as regras que foram impostas para você, porque você teme que com isso estaria desobedecendo? Se você desde criança foi ensinado a seguir os 10 mandamentos, se você desde criança ou desde um tempo que você participou da igreja, você foi obrigado
a cumprir certas regras, tradições e passar por certos cerimoniais da lei, tipo batismo e vários outros cerimoniais que a lei continha, né? Como que está a sua situação? Como está a sua fé? Você é uma pessoa que está livre? A Bíblia diz, foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Uma outra passagem aqui mesmo diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. E aqui então a gente percebe que nós somos definitivamente, derradeiramente livres para sermos guiados por Cristo, sermos libertos da lei do pecado, para sermos conduzidos pelo Espírito Santo, para viver uma vida de santidade, uma vida que seja agradável a Deus. Como está você? Como está a sua vida? Como que até esse momento você enxerga essas coisas? Se você não enxerga isso que eu estou falando, esse é o objetivo dessa mensagem. Agora, se você já enxergou isso, vale a pena como um lembrete, para que a gente saiba que, infelizmente, no cristianismo atual, existe uma diversidade muito grande de pessoas que estão presos a vários tipos de leis. Leis relacionadas a casamento, leis relacionadas a como é que chama? Alimentação, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso. Leis relacionadas a guardar dias, meses, tempos e anos. Leis relacionadas a comportamentos e procedimentos de tradições de todo tipo. Então, se você tem essa liberdade, então você pode agradecer a Deus por isso, mas ficar sempre alerta para chamar a atenção daqueles que ainda estão escravos dessas coisas. Nós não fomos chamados para viver uma vida de escravidão, atemorizados. Pelo contrário, nós somos chamados a uma vida de liberdade, sem medo, porque sabemos que Deus é por nós, o Espírito é por nós, o Cristo é por nós, Deus é por nós. Quem será contra? Então, eu gostaria de encerrar essa mensagem dando esse desafio aos irmãos, para que você reflita sobre essas passagens e lembre que nós estamos livres. Livres daquela escravidão, livres das trevas, livres da condenação do pecado, livre da opressão demoníaca, livre das leis religiosas, livre da tradição, para podermos abraçarmos a doutrina de Cristo. Não é livres para ficar dando ocasião à carne e dando ocasião ao nosso bel prazer, mas livres para poder servir a Cristo, e para poder servir a Cristo nós temos que conhecer a verdade de Cristo para as nossas vidas, porque ela vai nos libertar de todo tipo de sombras e de áreas negras da nossa vida que ainda a gente não conhece. Por isso o apóstolo Paulo nos recomenda sempre a busca pelo conhecimento, o aprofundamento na doutrina de Cristo. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tinha para os irmãos nesse momento, e gostaria de terminar com mais um momento de oração, para que a gente possa agradecer a Deus por essa liberdade que nós temos. Nosso grandioso Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo grande privilégio de estarmos libertos de todo tipo de tradição, de todo tipo de filosofia e pensamentos religiosos, mas libertos para poder abraçar a verdadeira fé, o conhecimento da Tua Palavra, que veio por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós naquela cruz. E entregue para nós pelas Escrituras, nos foi deixado esse tesouro no qual nós podemos nos aprofundar e estruturar e preencher as lacunas do conhecimento, que vai também
preencher o conteúdo da nossa fé, para que nós possamos servir a Ti em novidade de vida, em novidade de espírito, e que possamos ser úteis e servis a Ti enquanto o arrebatamento não vem. Pai, nós Te agradecemos por todas essas coisas e especialmente pela salvação que nos foi dada por intermédio do Teu Filho. E em nome dele é que nós agradecemos por tudo. Amém.